Um passageiro misterioso que falava em um idioma estranho e vinha de um país que não existe. Essa é a história que vamos conhecer no vídeo de hoje. Caros ouvintes, eu sou o Mr. Lua e hoje nós vamos conhecer a história do Homem de Taured. Tudo começa em 1954, quando um homem chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão. Ele era descrito como tendo aproximadamente uns 40 anos, caucasiano, usava barba, carregava uma mala e estava vestido com elegância. Ele parecia bastante confuso e até mesmo nervoso, como se estivesse perdido. Ele até tentou abordar algumas pessoas, mas ninguém entendia o que ele falava. Era um idioma completamente desconhecido, mas que se parecia com o francês. Os profissionais do aeroporto, então, o conduziram até uma sala, onde houve um interrogatório em francês, porque era a língua mais parecida. O mais estranho, porém, foi quando confiscaram o passaporte dele. Parecia um documento legítimo. Lá constava que ele já havia visitado o Japão em 1988, lembrando que a gente tá em 1954. E aí, o cara veio do futuro? Além disso, outra coisa estranha foi o local onde o documento foi emitido. Taured, um país que ninguém nunca havia ouvido falar, pelo simples fato de que ele não existe. No interrogatório, o homem ficou muito surpreso de eles não conhecerem o país. E para provar sua existência, ele até mesmo mostrou moedas de Taured. Até que eles lhe entregaram um mapa e pediram para apontar onde ficaria Taured. Foi então que ele apontou em um local entre a Espanha e a França, onde só havia um pequeno principado chamado Andorra. Sem saber o que fazer nesse caso estranho, deixaram o homem em um quarto de hotel até que alguma medida fosse tomada. Deixaram inclusive 2 seguranças na porta para impedir que ele fugisse. Mas no dia seguinte, quando entraram no quarto novamente, não havia mais nada lá. O homem havia simplesmente desaparecido, deixando para trás apenas um forte cheiro de enxofre. E o mais estranho, seus documentos confiscados também desapareceram. A hipótese mais aceita é que ele fosse algum tipo de viajante do tempo, ou de outra dimensão que... caros ouvintes, fala sério, vocês não estão acreditando nessa bobagem, né? Eu sei, essas histórias fantasiosas têm sim um certo charme. A sensação de saber sobre algo impossível, secreto ou misterioso deixa o mundo um pouco mais interessante. Mas, como Belchior disse uma vez, nada é divino, nada é maravilhoso, nada é secreto e nada é misterioso. E nós por aqui temos um compromisso com a verdade. Agora sim, tendo dito isso, caros ouvintes, eu sou o Mr. Lua e hoje nós vamos conhecer a verdadeira história do Homem de Taured. Para começar, teremos que ir por partes, para ver até que ponto essa história é real. Essa versão que eu contei no início é a mais famosa e normalmente é a que aparece quando a gente pesquisa sobre o assunto na internet. A versão mais antiga desse caso na internet surgiu em um site chamado lonewolfonline.net, postado em 2010. Aqui já é possível ver muitas diferenças com a versão atual. Para começar, o homem não falava em uma língua desconhecida. Ele falava francês, e ainda japonês, e vários outros idiomas. E seu comportamento também não é descrito como nervoso ou confuso. Pelo contrário, ele é descrito como estando bem calmo. Essa versão também não menciona maleta, não menciona cheiro de enxofre no hotel, e muito menos uma viagem que já aconteceu em uma data futura. Mas essa é apenas a versão mais antiga da internet, mas essa história não surgiu por aqui. Antes disso, ela havia sido citada em um livro chamado Directory of Possibilities, de Colin William e John Grunt, publicado em 1981. E é agora que eu deixo os créditos ao Nathanael, do canal Fábrica de Noobs, que com certeza fez o vídeo mais completo desmistificando esse assunto. Inclusive, esse vídeo é a principal fonte para esse aqui. Mas enfim, o Nathanael escreveu um e-mail para um dos escritores desse livro. No caso, para John, que respondeu o e-mail dizendo que o tema foi discutido recentemente no Facebook, por um grupo da 14 Times, uma revista dedicada a eventos paranormais, que vamos combinar não parece ser muito confiável. Além disso, ele disse que o trecho do livro que menciona a história foi escrito por Paul Bagg e foi retirado de um livro de um ufólogo chamado Jacques Vallée. Ou seja, tanto no livro Directory of Possibilities quanto no livro de Jacques Vallée, o trecho era o mesmo e dizia, abre aspas, em 1954, uma checagem de passaporte no Japão encontrou um homem com documentos expedidos pelo país Taured. Fecha aspas. E é agora que vocês me perguntam, nossa Luar, mas só isso? E os outros detalhes vieram do nada? Bem, pra minha surpresa, não, eles não vieram do nada. Lembram que Grunt disse que o tema fora discutido no Facebook? E que o trecho foi escrito por um tal de Paul Bagg? Pois é, indo até o Facebook e encontrando a tal discussão, a gente encontra nada mais nada menos do que um comentário do próprio Paul Bagg, em que ele diz, abre aspas, a história do Homem de Taured foi achada em um livro chamado Mysteries of the Earth, de Jacques Berger. Fecha aspas. Notaram?
ele chama o local de Tuared, não de Taured. Essa foi mais uma das mudanças feitas com o tempo. E meio que foi assim que essa história virou o que virou. Como se fosse um gigantesco telefone sem fio. Já brincou de telefone sem fio? Que no começo a pessoa fala, busca seu irmão na escola, e no final chega um, coloca uma mão na sacola. Mesma coisa. E a gente percebe que o correto é Tuared, pois no livro de Bergen também está escrito assim. E essa não foi a única modificação, já que nesse livro é praticamente outra história. Para começar, ele não desapareceu em um hotel, mas sim foi encontrado em um, após o governo ordenar a verificação de todos os estrangeiros residentes no Japão, para tentar amenizar alguns protestos violentos que estavam acontecendo naquele ano. Olha que viagem! E o passaporte havia sido emitido de um país chamado Tuareg. E nessa versão a gente tem mais informações sobre esse tal país. Abre aspas. Eles interrogaram o indivíduo. De acordo com ele, Tuareg ficava entre a Mauritânia e a República do Sudão, e incluía uma grande parte da Algéria. Seria em Tuareg que se organizava a verdadeira Legião Árabe, destinada a libertar todos os árabes da opressão. Ok. Outra coisa que ficou diferente também foi o final da história. Aqui ele não é levado para um quarto de hotel e desaparece por lá. Não, aqui ele é internado em um hospital psiquiátrico japonês. E é claro, também não dá para deixar de falar da drástica mudança geográfica de Tuareg. Se antes o país estava na Europa, entre a Espanha e a França, agora ele está na África. E o mais importante, nessa versão fala que a história chamou muita atenção e que o homem deu várias entrevistas. Logo, se o caso for real, a gente pode pensar que existiam várias reportagens de rádio ou pelo menos artigos de jornal, certo? Só que não, o nome Tuareg só vai aparecer em um jornal em 1960, no The Province, um jornal do Canadá. E aqui, finalmente, nós temos a verdade. Um homem chamado John Alley Catarzagnus queria viajar pelo mundo e, para impressionar os oficiais, inventou uma nação, uma capital, pessoas e um idioma. Tudo isso registrado em um passaporte que ele mesmo fez. Além disso, ele disse que era naturalizado na Etiópia e que era um agente da inteligência do coronel Nasir, que foi o segundo presidente do Egito e o primeiro da República Árabe Unida. A única semelhança da versão real com a última versão que vimos é o nome Tuareg e também sua localização, que ficaria no sul do Saara, com a única diferença de que agora Tuareg tem uma capital chamada Tuarased, que também foi inventada por John. Mas eu sei que vocês querem saber do desfecho dessa história. Pois bem, com esse passaporte falso, ele conseguiu viajar pelo mundo, até porque nessa época as medidas de segurança dos aviões eram ridículas. Até mesmo o revistamento obrigatório das bagagens só foi surgir após o caso do D.B. Cooper, que já tem um vídeo sobre aqui no canal. Porém, essa mentira não durou muito, pois quando ele foi viajar pro Japão, ele foi pego e sentenciado a 1 ano de prisão em Tóquio. Uma diferença importante vem de um livro que agrupa transmissões de rádio, e lá a data é diferente, e diz que ele entrou no aeroporto do Japão em 1959. Não em 54. Conseguiram transformar um simples farsante em um viajante do tempo multidimensional. Isso simplesmente passando uma falsa verdade pra frente. Tá bom que naquela época eles não tinham as ferramentas necessárias pra saber se uma informação era verdadeira ou não. Então aí vai a moral do vídeo. Sempre que forem espalhar alguma notícia ou história, pesquisem antes pra saber se ela não é mentira. Principalmente se ela disser exatamente o que você quer ouvir. E bem, o vídeo de hoje foi esse. Como sempre, as fontes estarão na descrição. E até o próximo vídeo. Bye!